Olá! Está começando mais uma edição do Acontece no Rio. Veja os destaques. Exposição comemora os 110 anos do primeiro voo do 14 bis. Rio é a capital dos transatlânticos, mas tarifas podem prejudicar turismo. Preço dos aluguéis cai no Rio. Em instantes. O preço dos aluguéis em todos os bairros do Rio caíram nos meses de janeiro e fevereiro. A oferta de imóveis para locação cresceu 60% no período. A reportagem é de Marcelo Vieira. Vende-se, aluga-se, ou as duas coisas quando a intenção do proprietário é negociar o imóvel de um jeito ou de outro. As placas estão espalhadas pela cidade e agora ficam mais tempo expostas à procura de inquilinos ou compradores para apartamentos, imóveis comerciais e até prédios inteiros. A maioria das placas é de venda, mas com a retração do mercado, aumentou a oferta de aluguel. Não consegue vender, ele bota para alugar. E aí acaba afetando também o mercado de locação com mais oferta, né? E aí os preços acabam caindo mais no mercado de aluguel. Então o mercado de aluguel é mais sensível nesse período de baixa também. Segundo o Sindicato de Habitação do Rio, Secov, Copacabana foi o bairro de maior retração no preço do aluguel nos últimos 12 meses. O valor do metro quadrado caiu mais de 15% entre abril de 2015 e abril desse ano. No mesmo período, o bairro do Flamengo teve uma redução de 14%, seguido por Ipanema, Lagoa, Barra da Tijuca e Laranjeiras. Em Botafogo, a queda foi menor. O bairro continua sendo um dos mais procurados para aluguel, com um equilíbrio entre oferta e demanda. Principalmente Zona Sul, perto do metrô. Mesmo que não tenha garagem, por ser perto do metrô, o proprietário não perde muito no aluguel. As pessoas até preferem, às vezes, sem garagem, para baratear também o custeio, né, do aluguel. De acordo com o Sindicato de Habitação do Rio, um apartamento de 2 quartos como esse levava, em média, 15 dias para ser alugado. Agora, essa espera é maior. Chega, em média, a 2 meses. Como oferta muito maior do que a procura, a dica para o proprietário que quer alugar o seu imóvel em pouco tempo é apostar no diferente, na criatividade. Ou um armário embutido, ou um ar-condicionado já instalado, novo, uma boa pintura, uma boa decoração, alguma coisa que o imóvel dele se destaque dos demais e consiga ser alugado antes dos outros, né? Com o fim da bolha imobiliária, o Secov define o atual momento como o pior dos últimos 10 anos. Todo esse cenário de crise política, crise econômica, essa questão de indicadores econômicos em números piores, como alta da inflação, como perda de renda, índice de desemprego, essa perda da confiança da população em relação ao que vai acontecer com o país, alta do dólar também. Então, isso tudo assusta muito e faz com que muitas famílias ou muitos investidores evitem comprar imóvel ou alugar imóvel, adiem seus planos. A retração só era esperada para depois das Olimpíadas. Agora, a previsão é de que o mercado, tão cedo, não volte a trabalhar com números dos últimos anos. A gente vai continuar aí com um pouco mais de tempo para você alugar o seu imóvel, um pouco mais de tempo para você vender o seu imóvel, mas em contrapartida você, se tiver um pouco mais de renda, você consegue negociar melhor, tanto para compra quanto para aluguel também. Então a gente vai ficar levando dessa maneira. O Rio é a cidade que mais recebe transatlânticos no país, mas a cobrança de uma tarifa pode prejudicar esse turismo. Veja na reportagem de Gabi de Saboia. Segundo recente pesquisa do Ministério do Turismo, o Rio é o estado que mais recebe turistas de navio. Dos 55.879 estrangeiros que entraram no Brasil de navio em 2015, 78% desembarcaram no Rio. Entretanto, segundo a Associação Brasileira de Viagens do Rio de Janeiro, o setor de cruzeiros vem diminuindo sua operação no Brasil nos últimos anos. Enquanto em 2011 a oferta era de 20 navios, na temporada de 2016-2017 será de apenas 5, uma redução de 75% em apenas 5 anos. Quando um cruzeiro chega, ele movimenta a economia de toda a cidade. O setor de cruzeiros marítimos gerou 32.722 postos de trabalho na economia brasileira durante a temporada 2014-2015, 10% a menos que em 2013 e 2014.
Para agravar o problema, em setembro do ano passado, uma resolução da Agência Nacional de Transportes Aquaviário, vinculada à Secretaria de Portos da Presidência da República, a pedido da companhia Docas, atualizou os valores tarifários do porto. Na nova taxa, que já está em vigor e será aplicada em novembro, no início da temporada 2016-2017, será cobrado o valor de R$ 30,87 por passageiro que estiver embarcando ou desembarcando e de R$ 22,45 por passageiro que estiver em trânsito. A taxa será cobrada também dos tripulantes, fato que não ocorre em nenhum lugar do mundo. Para que se tenha uma ideia, no Pier Mauá nós temos 2 posições de navios. Terceiro, quarto, quinto, sexto navio que cheguem ao nosso porto, aí eles vão ficar na área de docas, não é? Vai ser um navio que tem em torno de 4.000 passageiros. O armador terá que pagar em torno de R$ 280 mil nessa atracação. E uma coisa que é muito difícil, né, é que o armador ele vem para o Brasil, né, ele se programa para vir para o Brasil com 2, 3 anos de antecedência, e ele não sabe se ele vai parar na área de doca, na área do pier, então ele não sabe se ele vai ter que pagar ou não essa taxa. Atualmente, operar cruzeiros turísticos no Brasil custa entre 50% a 100% mais que em destinos da Europa e Estados Unidos. Na próxima temporada, nós vamos ter empresas que não vão mais operar aqui no Brasil, empresas como a Puma, como a Royal Caribe, como a MSC. E quem deve pagar por tudo isso, mais uma vez, é o consumidor. Essa taxa, com absoluta certeza, deve ser repassada para o consumidor. E aí isso encarece os custos, né? A travessia de qualquer outro lugar do mundo aqui para o Brasil já é uma travessia cara. Você tem a questão das nossas taxas serem taxas caras, reclamações de serviços oferecidos pelos portos. A gente tem que ter a preocupação do que o turismo de navio não acabe aqui no nosso país. Em 1906, Santos Dumont mostrou ao mundo que era possível voar num equipamento mais pesado que o ar. Não foi o primeiro, mas foi um dos nomes mais importantes da história da aviação no mundo. Uma exposição no Museu do Amanhã relembra os grandes feitos do brasileiro e comemora os 110 anos do primeiro voo do 14 bis. Veja na reportagem de Aline Bordalo. Uma herança do passado que já simbolizou o futuro. Ao lado do Museu do Amanhã, o invento de um homem que sempre esteve à frente de seu tempo. Há 110 anos, Santos Dumont, a bordo do 14 bis, mostrava ao mundo que era possível voar num objeto mais pesado que o ar. O Museu do Amanhã é um museu de ciência voltado a explorar 5 décadas à frente. E para você poder fazer isso, você tem que ser visionário, você tem que poder imaginar os futuros possíveis que se abrem a cada dia. E foi exatamente isso que Santos Dumont fez. Ele conseguiu realizar mais do que apenas uma invenção. Ele agiu como um poeta, mudou o sentido do verbo voar. Voar era com os pássaros, agora voar é com a gente. E para poder realizar isso, ele não fez uma invenção, ele fez uma série de invenções, foi um inventor em série, cujo conceito de inovação ainda hoje é perfeitamente válido. Os elementos do conceito de inovação que ele trouxe, síntese, deslocamento, diferenciação, reaproveitamento, são todos válidos para a inovação hoje em dia. Ou seja, Santos Dumont é um contemporâneo da atualidade. A exposição O Poeta Voador Santos Dumont faz o visitante viajar no mundo do inventor, que em uma década construiu 22 equipamentos voadores. Um verdadeiro visionário que não se preocupava em ganhar dinheiro, e sim deixar um legado. Santos Dumont era um humanista, ou seja, alguém que está preocupado com a liberdade e o conhecimento. E ele, então, ao invés de auferir os justos pagamentos que ele receberia pelas suas criações, ele preferiu deixar, especialmente o Demoiselle, a síntese do avião já perfeitamente completo, preferiu deixar que todos pudessem fazê-lo, todos pudessem criá-lo, de tal maneira que o ato de voar se tornasse um ato comum a todos os humanos, a todas as pessoas. Réplicas perfeitas dão uma ideia de como Santos Dumont foi aperfeiçoando sua invenção. Primeiro, ele construiu o Balão Brasil, com 6 metros de diâmetro e 30 quilos. Mais tarde, em 1901, chegou ao dirigível número 6, com o qual deu uma volta na Torre Eiffel em menos de 30 minutos. O 14 bis veio logo a seguir.
A prova concreta de que era possível decolar e aterrissar sem ajuda externa. Mas Santos Dumont não parou por aí. Construiu o Demoiselle, seu mais completo projeto. Que tal viajar num Demoiselle sobrevoando o Rio de Janeiro e Paris? Aqui na exposição, isso é possível. Você sobe no protótipo e o vídeo mostra o passeio imaginário. A edição torna o voo sobre as cidades no início do século XX real. Uma sensação que tornava a imaginação de Santos Dumont ainda mais criativa. Hoje, ele é inspiração para os pequenos. Gabriel, de 5 anos, trouxe uma miniatura de avião e agora já sabe quem foi o primeiro brasileiro a ver o mundo de um outro ângulo. Santos Dumont. A exposição vai até outubro, mês de aniversário do primeiro voo do 14 bis. E por falar em bis, todo mundo que sai daqui fica louco para fazer tudo de novo. Acredito que ele ia gostar muito e ia querer fazer um voozinho no Demoiselle que tem ali. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até amanhã.